Essa noite tão especial, tão poderosa. Deus abençoe aí a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, todas as áreas da sua vida, em nome poderoso de Jesus. Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas nessa noite. Abra o seu coração, abra o seu espírito, porque o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração, você vai entender coisas aqui que pode mudar a sua história, mudar a sua vida totalmente. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças, pelo seu casamento, pela sua vida sentimental, emocional, pelo seu ministério, todas as áreas da sua vida. Então, fique comigo até o final, porque nós vamos ter uma aula muito poderosa. Vai vir um conhecimento revelado primeiro, para depois nós podermos orar e quebrar toda a maldição geracional. Amém? Sejam bem-vindos aqui no YouTube, bem-vindos aqui também no Google Meet. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite especial. Amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial, por essa noite poderosa, por essa noite gloriosa. Declaramos os céus abertos sobre as nossas vidas. Que a glória do Senhor, que o poder sobrenatural do Senhor possa fluir nas nossas vidas cada dia mais, cada vez mais, em nome de Jesus. Pai, que o espírito de sabedoria e revelação possa iluminar os olhos do nosso coração nessa noite, para que a tua palavra possa ser revelada, que a tua palavra possa ser descortinada aos nossos olhos, em nome poderoso de Jesus. E toda maldição geracional possa ser quebrada, destruída das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem me chamado nesse tempo para falar sobre os primogênitos, a bênção que tem estabelecida sobre os primogênitos e as batalhas, lutas que os primogênitos sofrem aqui na Terra. E eu quero deixar bem claro que esse chamado para desatar o destino profético, para ajudar que os primogênitos desatem o destino profético, eles cheguem aonde eles têm que chegar, não é somente um passe de mágica, mas é uma série de coisas que tem que ser feito, uma sequência de coisas que tem que ser feita no mundo espiritual, para que você tenha uma vida plena, como um primogênito, para que o seu filho primogênito também possa ter uma vida plena aqui na Terra, possa viver aquilo que Deus sonhou na eternidade aqui na Terra. Então, não é somente um princípio que você vai cumprir, que vou fazer um resgate, tudo vai mudar. Não, é um início de uma transformação na sua vida. Então, há várias áreas que nós vamos abordar aqui para ajudar você, como primogênito, a quebrar toda a maldição e você alcançar aquilo que Deus determinou para você alcançar aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar de algo muito especial. Hoje nós vamos falar da maldição geracional. Uma maldição que nós recebemos no nosso DNA como um pagamento da iniquidade, do pecado, dada por Deus. Deus, ele é um juiz justo, e cada um recebe com justiça aquilo que foi julgado com justiça. Mas, como eu disse ontem na aula, quero dar uma introdução para você. No Salmo 139, no verso 16, diz que os olhos do Senhor, eles nos viram ainda numa substância informe, e no teu livro tudo foi predestinado, determinado os nossos dias aqui na Terra. Então, imagina só, antes de você nascer, Deus te formou na eternidade, Ele escreveu um livro ao seu respeito. Você é um produto finalizado no céu, que foi iniciado por Deus aqui na Terra, aonde Deus começa com você o início soberano, aonde você não escolheu nada, simplesmente Deus escolheu tudo. Deus escolheu a sua família, Deus escolheu a sua casa, Deus escolheu a cor do seu cabelo,
Deus escolheu que você nascesse homem ou mulher. Deus escolheu que você nascesse primeiro, sendo o abridor da madre, a ponta da lança. Foi Deus que estabeleceu e ele tem um propósito para você que já foi estabelecido na eternidade. Deus já estabeleceu esse propósito na eternidade. Então, Deus te finaliza primeiro no céu para iniciar com você aqui na terra. Você é um produto finalizado por Deus no céu, que deu início aqui na terra. Então, Deus sonhou, Deus tem um plano, tem uma rota, tem um destino. Deus traçou um lugar para você chegar aqui na terra. E para que você possa chegar nesse lugar, há obstáculos, há barreiras, há ataques que o inimigo lança para que você não entenda a sua identidade, para que você perca a sua identidade e você não alcance aquilo que Deus sonhou na eternidade para você aqui na terra. Então, nós somos um produto finalizado. Você não nasceu para dar errado. Eu quero te profetizar isso aqui nessa noite. Você não foi formado no céu para dar errado na terra. Você foi um produto finalizado por Deus para dar certo. Deus colocou um destino na sua vida extraordinário. Há um destino poderoso, glorioso na sua vida para se cumprir aqui nessa terra. E você precisa despertar, você precisa acordar para o destino que Deus traçou na eternidade. Se você está entendendo, diga amém aí nos comentários. Se expresse aí nos comentários. Você não é um produto do acaso. Deus sonhou. Deus te colocou aqui na terra com uma intencionalidade. Foi intencional. A sua vinda para a terra foi intencional. Deus teve uma intenção para colocar você na família certa. A sua família é a família certa, porque foi Deus que escolheu. Você não poderia nascer na outra família. Você veio nessa família para quebrar a maldição, para ser a ponta da lança. A partir de você não haverá mais maldição, não haverá mais dor, não haverá mais dano, porque você vai ser a ponta da lança que vai quebrar a maldição. Então, Deus não trabalha com pessoas apáticas, com pessoas letárgicas. Deus trabalha com pessoas vitoriosas, com pessoas com espírito de vitoriosos, com guerreiros, com guerreiras, com leoas e com leões. E eu estou diante de uma igreja de guerreiros e de guerreiras nessa noite, que não vão se prostrar diante dos ataques do inimigo, que não vão ficar intimidadas com os ataques do inimigo, mas que vão avançar e cumprir aquilo que Deus determinou. Então, queridos e queridas, eu vim te anunciar nessa noite que não importa como você nasceu, não importa como você foi gerado, você não é fruto de quatro paredes, você foi feito no céu por Deus na eternidade, você tem um Pai Celestial que te ama, você tem um Pai Celestial que cuida de você, que guarda você, que protege você, e só por isso o seu coração precisa se encher de gratidão. Por isso, primogênito, você precisa ser grato ao Senhor. Não é tempo de olharmos para os ataques, não é tempo de ficarmos prostrados, reclamando, murmurando, vitimizando. É tempo de nos levantarmos em guerra, como guerreiros que o Senhor nos formou, e chegarmos ao propósito que Ele estabeleceu na eternidade. Então, não importa o que fizeram com você. O que conta é como aquilo que você tem feito com o que fizeram com você. Não importa o que você passou no passado. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. É a sua identidade celestial. É quem você é em Deus, para que você chegue ao lugar que você tem que chegar. Para você chegar no lugar que você precisa chegar, primogênito, primogênita, você precisa da sua identidade celestial. Com a sua identidade terrena, você não vai chegar. Sabe por quê? Porque o diabo, quando você, no ventre da sua mãe,
ele já começou a te atacar, para que você perca a sua identidade espiritual, a sua identidade celestial, para que você não veja Deus como um pai bondoso, como um pai amoroso, para que você não seja amado, para que você não seja amada, para que você não seja aceita, aprovado aqui na terra. E aí começam as disfunções. E aí começam os ataques, porque o diabo sabe da sua identidade. Ele te conhece, ele era o sinete. Provavelmente ele ensinou, ele selou o seu destino, o seu propósito. Ele sabe da sua identidade, ele sabe quem você é em Deus, e por isso ele quer apagar. Por isso ele quer te escurecer. Mas nessa noite você vai se levantar com uma fúria santa. Nessa noite você vai se levantar com uma fúria santa para atacar o inimigo. Quando aquela palavra que fala, aquela passagem que fala que resistiu o diabo e ele fugirá de vós, essa menção de resistir é empurrar ele para fora da arena. É uma questão de gladiadores se gladiando, um jogando o outro para fora. Para resistir o diabo, você vai jogar ele para fora da arena, com violência. O mundo espiritual, o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. Então, os violentos se apoderam dele. Nessa noite, primogênitos e primogênitas, desperte. Deus conta com vocês. Há uma unção depositada na vida de vocês. Especial, única. Todos nós que estamos aqui temos características únicas. A sua identidade aqui na Terra é única. Tem coisas dentro de você que só você sabe fazer. Só você tem. E nós perdemos essa bênção porque nós ficamos nos comparando com outras pessoas. Você não pode se comparar, você tem uma identidade no céu. Você precisa buscar qual é a sua identidade celestial. Pai, revela, me mostra qual é a minha identidade celestial. E uma das coisas que nos ataca de receber a nossa identidade celestial é a maldição geracional. A palavra maldição significa tirar o valor, reduzir a nada, tirar a honra, o respeito, a dignidade. Então, a maldição, a palavra de Deus diz que a maldição sem causa, ela não pode alcançar você. Mas se a maldição sem causa não pode alcançar, porque existe a maldição com causa. E a maldição, quando ela repousa sobre uma linhagem, ela vai vir no primeiro, ela vai vir no primogênito. Quando ela repousa sobre a linhagem, para tirar o valor, a dignidade, o respeito. Quantas pessoas estão debaixo de maldição, não tem valor nenhum, não tem sal, não tem tempero, andam pela terra vegetando, não tem respeito de ninguém. É isso que o diabo quer tirar. É isso que ele quer colocar em você. Para que o seu casamento seja uma maldição, não tenha dignidade, não tenha honra, não tenha respeito. Na sua vida financeira, tirar a sua honra, tirar a sua dignidade, tirar o seu respeito. Deus, ele é um juiz justo. No céu há um tribunal e Deus é um juiz justo. Satanás, ele é o promotor de justiça. Apocalipse 12:10 diz que ele nos acusa de dia e de noite. E Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Então nós vemos um tribunal colocado no céu, porque o reino de Deus, ele veio ser estabelecido na terra, nas nossas vidas. Na qual terra? Eu sou a terra. Você é a terra. O reino de Deus está dentro de você. E esse reino tem um tribunal. O estado que você mora aí agora, a sua cidade, se não tiver um tribunal, a cidade vira um caos. O reino de Deus também tem um tribunal. E Deus, ele é o juiz justo. Querendo ou não,
Ele vai julgar com justiça. Há na minha cidade aqui um lugar onde as pessoas se drogam com crack. Chama Pedreira Padre Lopes. É em frente à Batista da Lagoinha, da igreja. E a Batista fez um trabalho gigantesco lá dentro. Se você passar lá agora, eu tenho certeza que tem mulheres lá agora, grávidas, usando crack. Aí eu te pergunto, me responda aqui nos comentários, fale aqui nos comentários, eu te pergunto, a criança que está no ventre, ela tem culpa? Ela tem alguma culpa disso? Tem ou não? Responda aqui no chat. A criança tem culpa? Não. Mas ela já começa pagando pela iniquidade dos pais. Ela já paga pela iniquidade dos pais. É uma herança maldita. Já vai ser criada em um ambiente hostil. Mas Deus permite essa criança nascer porque Ele tem um propósito. Desde a eternidade, na vida dessa criança. Para que ela se desenvolva, conheça Jesus, quebre a maldição dessa linhagem e entre debaixo da misericórdia até 1000 gerações. Esse é um dos nossos propósitos primogênitos. Eu sou primogênito. O diabo tentou acabar com a minha vida, porque ele sabia da unção que tinha em mim, de quebrar a maldição. Quando os meus filhos nasceram, minha filha, eu estava dentro do quarto do hospital. E quando ela nasceu, eu peguei ela nos braços imediatamente. E eu falei com o médico, me presta a tesoura, eu vou cortar o cordão umbilical. E eu orei, Pai, em nome de Jesus, como pai dela aqui na terra, eu corto o cordão umbilical profeticamente no mundo espiritual, cortando todo o vínculo com os meus antepassados, toda a inclinação de vícios, toda a inclinação pervertida dos meus antepassados, eu corto agora, eu desligo agora. E ela entra debaixo da tua misericórdia, ela entra debaixo da tua bondade, ela entra debaixo até 1000 gerações do Senhor. Eu era crente? Não. Eu me converti com 27 anos. E eu entendi minha missão. Abra a palavra de Deus aí. Em Lamentações 5, no verso 7. Shalom, shalom, todo mundo. Há muitas pessoas aqui novas. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero abençoar vocês nessa noite. Não saia, gente, porque o que nós vamos falar aqui é muito sério. Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades, iniquidades. Precisa ser quebrado as maldições geracionais que vêm no nosso DNA. Há muitas pessoas, há uma corrente teológica que diz que quando você aceita Jesus, passo de mágica, tudo está resolvido. Mentira! Oh, quem dera se fosse. Quem dera se fosse assim. Aceitei Jesus, está tudo resolvido. Não, aceitei Jesus, eu entrei no processo de cura e de libertação. A palavra salvação significa sozo, que significa salvação, cura e libertação. A libertação é pão para os filhos. A libertação é um pão para nós. Então, nós entramos em uma libertação progressiva. Nós estamos sendo libertos e curados. Não é um evento, é um processo.
acesso. E tem uma corrente de teólogos, respeito à visão deles, que fala que quando você aceitou Jesus, o sangue de Jesus basta. Ei, lógico que o sangue de Jesus basta, mas há um protocolo para que você possa cumprir, para que o sangue de Jesus possa falar ao seu favor. Jesus foi colocado, se assentou no trono, no tribunal, mas agora nós, como igreja, precisamos legislar desde a terra com o céu. Não é, ai, você tem Jesus, acabou. Quem dera se fosse assim. Oh, meu Deus. Porque, pelo contrário, porque quando eu aceitei Jesus, sabe o que aconteceu comigo? Eu virei, foi um alvo. Em vez de melhorar, você fica perseguido. Porque você já estava com o diabo. Você já estava no império das trevas. Você foi transportado para o reino do Filho amado. E olha só. Abra a palavra de Deus aí, em Êxodo 34, no verso 5. Êxodo 34, no verso 5. Diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali, e com ele proclamou o nome do Senhor. Senhor passou diante a Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o amor com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado e castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e a quarta geração. E aqui está a chave. Ah, recebi Jesus, apóstolo, eu já estou livre. Não. Tem um protocolo a fazer. Êxodo 34, no verso 5. Porque essa libertação aqui, ela é progressiva. Porque para dar a terceira e a quarta geração, do lado da sua mãe tem 7 pessoas. Do lado do seu pai também tem 7 pessoas. Então você é um produto de 14 pessoas. A maldade, a transgressão, a iniquidade deles transferiu para você, como uma tendência. Olha o que ele diz. Eu perdoo o pecado, a transgressão e a iniquidade. São coisas distintas, diferentes. Nós precisamos entender isso aqui. Isso é um ciclo, uma engrenagem. Se você não entender isso aqui, você não vai conseguir avançar para o próximo nível. Olha só, o que é pecado? O que é a palavra pecado? A palavra pecado significa, pechar no hebraico, significa errar o alvo, perder a marca. Quando você peca, você acerta a flecha Torá, é uma arco e flecha que te leva a acertar o alvo, que o Pai determinou. Então, quando você peca, você erra o alvo. Você tinha um alvo, mas saiu um pouco fora. Você pede perdão e volta para acertar o alvo. É assim ou não é? Aí fala de transgressão. O que é transgressão? Eu pequei, eu errei o alvo de novo, eu não confesso, eu errei de novo, eu não confesso, eu errei de novo, e daqui a pouco a minha mente fica cauterizada. E aquilo que era um absurdo, aquilo que era um absurdo para você, já não é mais. Você não está nem tentando mais acertar o alvo. Você começa a jogar para cá. Eu vou atirar para cá, porque eu não quero nem saber. Você entra em uma rebelião aberta contra Deus. É o segundo estágio. E o terceiro estágio é a iniquidade. Porque o que é transferido no DNA não é o pecado, é a iniquidade. Então você peca, não confessa, transforma em transgressão, você nem tenta acertar o alvo, a mente fica cauterizada, você pega uma lepra espiritual, fica insensível e se torna uma iniquidade.
E é a iniquidade que é transferida no nosso DNA. Como uma tendência, como uma latência. A palavra iniquidade significa, é avon no hebraico. Quem já vendeu avon? Avon significa maldade, distorção, perversidade, inclinação. Então, o que é transferido no DNA é uma inclinação, é uma tendência da sua vida se repetir as mesmas práticas dos seus pais, dos seus avós, bisavós. Alô? Tem alguém aí no telefone? Estou falando bobagem aqui, pode falar aí no chat. Estou falando bobagem? Hã? É uma tendência que quando não vem na sua linhagem, quando a pessoa não corta isso e não veio nela, vem no próximo, vem no filho. Não sai da casa. Quando fala casa, está falando da árvore genealógica. Agora estou entendendo por que tanto sofrimento. Entende, pessoal? Isso vem no DNA, como uma tendência. Aquilo que você não queria fazer, quando você assusta, você está fazendo. Fala, meu Deus, eu jurei para mim mesmo que eu não ia fazer isso que minha mãe fez. Ou que o meu pai fez. E agora eu estou fazendo. Porque é uma tendência. É uma inclinação. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma tendência, uma inclinação para o álcool, ela bebe uma cerveja e, que coisa ruim, e não quer. Mas quem tem uma tendência, uma inclinação, é uma garrafa que beber já era. Já era. Só o caminhão da Brahma parando na porta. Eu era assim. Porque veio do meu pai. A mesma repetiu na minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim. Eu me esforcei. Eu entendi a minha identidade. Eu não fiquei lamuriando. Eu não fiquei vitimizando. Eu busquei a Deus. Eu busquei me endireitar. Quem falou que pau que nasce torto nunca se endireita é o demônio. Com Deus se alinha. A linhagem se alinha sim. Então aqui nós vemos o quê? O ciclo da iniquidade. Pecado, eu peco, não confesso, peco de novo, não confesso, cauteriza a minha mente, eu entro em transgressão, em uma rebelião aberta contra Deus, se torna uma iniquidade. Aqui, hoje, nós estamos falando da iniquidade por herança. Mas depois eu vou ensinar vocês que a iniquidade também, ela se gera. Você pode gerar uma iniquidade para transferir. Porque pecou, não confessou, virou transgressão, se tornou uma iniquidade, você transfere para os seus filhos. Hoje nós vamos cortar a iniquidade por herança. Que recebeu no DNA. Ministrar o DNA, pedir que o sangue de Jesus toque no nosso DNA, regenerando, nos endireitando, tirando toda a perversidade, toda a inclinação, toda a derrota, todo o fracasso das nossas vidas. E há muitas pessoas que sofrem com isso e não sabem como sair dessa situação. Abra a palavra de Deus aí, em 1 João 1, no verso 9. 1 João 1, no verso 9. Está fazendo sentido para vocês aí no YouTube? Aqui,
Coloque um amém, está fazendo sentido essa aula? Não sai que nós vamos orar no final, quero orar, ministrar a sua vida. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. O que é a palavra se, pessoal? O que significa se? É uma condição. Se eu confesso o pecado, eu tenho perdão. Se eu não confesso, eu não tenho perdão. Veja que é um protocolo. Então, o ensino que fala que o sangue de Jesus está sobre mim, aí eu peco e não confesso, e não quero saber, o sangue de Jesus está sobre mim, e eu não cumpro o protocolo que Deus estabeleceu, tem algo errado. Porque para que você não deixe formar uma iniquidade, você precisa, errou o alvo, você precisa pedir, confessar com os lábios, abrir a sua boca e falar, Pai, me perdoa por isso, dá nome aos bois. Deus quer saber o que você fez. Não para que ele tenha consciência, mas para que você tenha consciência. Jesus, em 1 João, aí, no verso 2, diz que se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é um advogado. Se você chegar diante do seu advogado aqui na terra e ficar mudo diante dele, como que ele vai te defender? Pagando de bobo. Ah, estou com vergonha, não vou contar, não. Não vai ter defesa. Você vai ser julgado à reveria. Porque o diabo está te acusando. De dia e de noite. Apocalipse 12, no verso 10. É uma acusação de dia e de noite. Então você precisa confessar por o advogado. Hoje, você tem que entender essa dinâmica. De todas as vezes que você pecar, você precisa confessar. Eu vou orar por você no final dessa aula. Eu vou orar por você, primogênito, primogênita. Nós vamos renunciar a toda a maldição que nós recebemos dos nossos antepassados. Eu quero orar para que o sangue de Jesus toque no seu DNA e traga um alinhamento na sua vida. Mas, antes disso também, eu quero te mostrar um princípio também espiritual que faz parte desse processo de transformação na sua vida, que também é o resgate da sua primogenitura. O resgate da primogenitura não é tudo. É um princípio poderoso, mas tem outras coisas que nós vamos trabalhando também. Então, Deus me deu esse propósito, esse chamado, para ajudar vocês em todas as áreas. Então, nós vamos trabalhar todas as áreas. O resgate da primogenitura é o início, porque é uma vez só na vida que você vai fazer isso. É um princípio espiritual. E depois nós vamos trabalhando as áreas da vida. E vocês verão a glória de Deus na vida de vocês. E eu quero ensinar para vocês agora, dentro da palavra de Deus, sobre o resgate da primogenitura. Abre a palavra de Deus em Êxodo 13, no verso 2. Êxodo 13, no verso 2. Diz assim: santifica-me todo o primogênito que abri, toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e animais, porque é meu. Aqui Deus ele está pedindo, ele consagra todos os primogênitos a ele, para servir a ele. Então, todos os primogênitos,
você não pertence a esse mundo, você pertence a Deus. Você foi consagrado para Deus. E o que aconteceu? Foram os primogênitos que fizeram o bezerro de ouro no deserto. E aí, quando eles fizeram essa idolatria, Deus removeu eles do cargo do altar, dessa obrigação. Deus tirou eles de servir ao Senhor, de somente servir ao Senhor. E foi nesse momento que Deus colocou a tribo de Levi no lugar dos primogênitos. E quando Deus foi trocando os primogênitos, havia 22.237, se não me engano, primogênitos, e tinha 22.000 da tribo de Levi. E Deus foi trocando. E quando sobrou os 237, Deus instituiu o princípio do resgate da primogenitura. Como é o resgate da primogenitura? Quando você não está trabalhando somente para Deus, Deus instituiu o quê? Que o primogênito fosse resgatado dessa obrigação. Não é tirar a bênção dele, não é tirar a dupla honra dele, não é tirar a força dele, é tirar ele dessa obrigação de servir no altar, para que ele possa prosperar, ter uma vida próspera, ter uma vida comum também, para ter sucesso em todas as áreas. Porque ele estava amarrado de viver somente no altar, para servir ao Senhor. Por isso que os primogênitos, eles têm um desejo, uma sede de servir somente ao Senhor. Agora, se você está trabalhando somente no altar, se você trabalha somente para Deus, se você está entregue somente para Deus, não é o seu caso o resgate da primogenitura. Mas se você não trabalha somente para Deus, esse é o seu caso. Porque você vai servir a Deus por opção, não por uma obrigação. Vai ser uma opção. Porque você foi resgatado. Os pais chegavam diante do sacerdote com o filho e o sacerdote perguntava: você vai deixar ou você vai resgatar? E aí os pais deixavam a oferta para que o primogênito pudesse ser resgatado. Esse é um princípio espiritual. Esse princípio não é um princípio de salvação. Não estamos aqui anulando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para a salvação. Aqui está fazendo um princípio somente para primogênitos. O sangue de Jesus para todos. Mas esse princípio não é um princípio para que você seja salvo e vai para o céu. Não. É um princípio para que você fique habilitado a prosperar em todas as áreas aqui na terra. Você cumpre o princípio, o dever, e Deus te dá o direito. No mundo espiritual, é feito de deveres e direitos. Quando nós não cumprimos o dever, nós não temos o direito, porque Deus, ele é um Deus justo. Por exemplo, uma pessoa que dizima, que oferta, que é leal ao altar do Senhor, que primicia, ela não pode receber a mesma medida de uma pessoa que não faz isso. São medidas diferentes, porque uma se esforça, uma cumpre o princípio, a outra não. Então, vão receber coisas diferentes também. Mas deixa de ser cidadão do céu? Não. Mas na terra vão receber coisas diferentes. E é isso que o resgate da primogenitura faz. Tira você dessa obrigação, primogênito, de servir somente a Deus. E te habilita a prosperar, a você ter sucesso em todas as áreas da sua vida.
E a Bíblia fala que o resgate da primogenitura, o valor específico, Deus deixa bem específico. 5 ciclos de prata. E esses 5 ciclos de prata é equivalente a 101 gramas de prata, que, transformando em reais, R$ 589 é o valor da oferta do sacrifício. R$ 589 é o valor de 101 gramas de prata. Então, é um princípio, é uma oferta, uma vez na vida, que você vai dar, que você vai colocar no altar. Lembre-se que todas as vezes, quando uma criança nasce, que as pessoas fazem? Vamos levar lá no padre ou vamos levar lá no pastor para consagrar no altar, para abençoar. Veja que essa cultura, ela está implementada, mas de forma distorcida. Porque quando uma criança nasce e você vai ao pastor para consagrar ela no altar, você está entregando ela para Deus. Você está falando que a vida dela só vai dar certo se ela estiver servindo no altar, somente nas coisas de Deus. Esse é o caso dos primogênitos. Se você é o primogênito e vive somente para Deus, ok? Mas se você não é um primogênito e não vive somente para Deus e tem outros negócios, quer viver fora, você precisa passar por esse processo. E muitas pessoas não passaram, porque os pais não sabiam, porque o conhecimento não tinha chegado. Mas hoje, você tem a oportunidade de refazer isso, de ter a oportunidade de cumprir o princípio, não importa a sua idade. Você tem a oportunidade de cumprir o princípio. E se você for cumprir os princípios, se você quiser fazer isso comigo, eu quero ainda te atender, ouvir a sua história, quebrar toda maldição, para que você viva o melhor dessa terra. Eu não digo que você não vai enfrentar lutas, mas você vai enfrentar de uma forma totalmente diferente, que vai ser muito mais fácil de vencer. Porque é como se você tivesse um elástico nos seus lombos. Quando vai, volta, porque está conectado ao altar. O princípio remove essa obrigação. Eu fiz o meu resgate, foi algo sobrenatural, poderoso. Você se sente, dá um sentimento de liberdade, que você pode também, se eu quiser, trabalhar em outras áreas, investir em outras áreas, eu posso. Eu já estou fazendo. Porque eu também fiz o meu resgate. Eu posso servir ao Senhor por opção e não mais por uma obrigação. Mas é uma opção que eu estou aqui. Por gratidão. Então, o resgate é como? Você vai chegar diante de um sacerdote que entende do assunto e ele vai proclamar o seu nome completo, o nome da sua mãe, do seu pai, a sua data de nascimento, e ele vai proclamar a bênção do Senhor sobre a sua vida e ele vai apresentar a sua oferta no tribunal do céu. Porque não é o dinheiro. Deus não recebe dinheiro. Deus recebe o sangue. A sua oferta é o sangue. É a sua vida. É a vida que está subindo ali no altar. É a vida, sua vida que está sendo colocada ali no altar. E isso, Deus, ele recebe isso como um princípio que ele estabeleceu na palavra dele. O que nós estamos falando aqui está dentro da palavra de Deus, com os valores certos. E te falo mais, se você pesquisar, você vai ver que os judeus, eles fazem isso. Eles cumprem esse princípio até hoje, porque é um princípio.
da palavra de Deus. É o início. Se você quiser, se você sente no seu coração que esse resgate, que você quer passar por esse resgate, se você quer prosperar em outras áreas, se você quer também servir ao Senhor por opção, não por uma obrigação, mas você quer prosperar em outras áreas, dê esse passo de fé. Hoje eu estava conversando com um irmão que eu fiz um resgate para ele, eu não sei se ele está aqui. Deixa eu ver se ele... Cláudio, você está aqui? Deixa eu ver se ele está aqui. Ele fez um resgate. E Deus fez algo na vida dele. Gente, ele está aqui, ó. Eu vou abrir aqui para ele falar. Vocês não têm noção do que aconteceu. Isso vai edificar a sua fé. Só um momento, Cláudio. Aí, ativei o microfone, pode falar. Pessoal, ele vai dar o testemunho dele aí. Olha só. Shalom, boa noite a todos, tudo bem? Shalom. Que ministração, creio que deve ter falado muito aos corações aqui na live. Uma palavra libertadora, uma palavra que faz a diferença no mundo espiritual, né? Eu, com o apóstolo aí, conheço o apóstolo já há um ano já, né, apóstolo? Estamos juntos, fizemos esse resgate. Eu já venho da área da parte de libertação já há mais de 5 anos, mas eu nunca tinha feito o resgate. Aqui em São Paulo a gente ministrava satanistas, ministrava bruxos, e sempre eu tinha esse peso espiritual de sempre estar servindo, sempre estar querendo ter que estar no altar, e minha vida vinha e voltava na parte profissional. E aí eu conheci o apóstolo, fizemos o resgate no começo do ano passado, e acabou mudando todo o meu propósito aqui na Terra, o meu caminho na parte de profissionalismo, até profissional, né? Quando eu fiz o resgate, assim que eu fiz o resgate, eu falei assim, já que eu posso pedir, Senhor, eu quero pedir um presente. Eu queria ser um gerente de alguma multinacional muito grande, eu já trabalhava numa multinacional muito grande. E aí, quando eu pedi isso para o Senhor, em uma semana, eu fui mandado embora da empresa, né? E aí eu fiquei sem entender. Falei, Senhor, por que você me mandou embora? Fiquei um pouco desanimado, fiquei um pouco frustrado. E aí, se passaram uns meses, fui chamado para fazer uma entrevista com uma empresa multinacional chinesa. Fui para a China, fiquei lá 10 dias na China, conheci toda a parte da multinacional da empresa, e eu fui convocado para ser diretor da empresa. Isso é um testemunho breve do que a primogenitura pode destravar na vida dos irmãos, né? Não sei qual área que precisa, se é da vida profissional, se é familiar, se é ministério, mas eu sei que algo poderoso acontece no mundo espiritual. Então eu peço que quem puder fazer, quem puder estar fazendo esse resgate de primogenitura, eu, com toda autoridade, eu falo que façam, porque vai fazer algo grandioso na sua vida. Eu não sei o que pode ser feito, assim, eu não tenho ideia, mas eu sei que vai explodir de testemunhos aqui. E agora eu estou responsável para ser diretor aqui no Brasil. Então, só para testemunhar que Deus, ele faz além do que nós pedimos, né? Faz além. Então, o resgate, ele trouxe isso para mim. Ele abriu uma porta profissional, ele destravou tanto a minha vida ministerial, tanto a minha vida profissional, tanto familiar. Então, tirou o peso espiritual de estar servindo sempre no altar. Então, eu creio que pode libertar muita coisa na vida dos irmãos que estão aqui. Então, eu aconselho a fazer. O apóstolo é um homem de Deus, que tem toda a autoridade, é um homem respeitado, é um homem sério, que é um homem que está sempre diante de Deus,
sempre está orando por mim, eu creio que Ele está orando por todos nós, para que possamos romper aí e cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Eu deixo esse testemunho aqui para vocês, para que vocês possam estar fazendo o resgate com Ele. Amém? Amém, Cláudio. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por esse testemunho. E esse testemunho fala um pouco do que a Eila também, uma filha amada que eu tenho, ela disse que quando ela fez o resgate também, a vida dela começou a mover de uma forma que ela não estava entendendo nada e depois Exato. ela foi entender. Então, gente, Exato. é um alinhamento. É mover as estruturas. Então, teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, apóstolo, mas eu quero servir muito no altar. Mas se você quer servir no altar e também quer ter sucesso em outras áreas, você faz o resgate. Você não vai deixar de servir no altar, gente. É uma liberação para você prosperar fora. Não é você abandonar Deus. Não, nós estamos falando isso. Não é abandonar, não. É uma liberação para que você prospere também fora. E nós fazemos como? De forma online, pelo Google Meet. Eu atendo você, nós vamos orar, eu quero orar por cura interior também na sua vida, não é somente o resgate, eu tenho uma mentoria, eu quero abençoar você com essa mentoria também, que for fazer o resgate comigo. Então, porque o meu propósito é o quê? O seu sucesso é o meu sucesso. O seu desatar é o meu sucesso. Quanto mais testemunhos desse, mais sucesso eu tenho. Então, qual que é o meu propósito? Desatar a vida de vocês, para que vocês possam fluir, para que vocês possam deslanchar. O resgate da primogenitura é o início. E nós vamos estar aqui, vocês não vão sair dos grupos, nós vamos estar aqui trazendo outras ministrações de cura, de libertação. Então, é um processo, é de glória em glória. É de um nível de glória menor para um nível de glória maior. Como eu disse, não é um evento, não é mágica, é um processo de maturidade, de crescimento, de resiliência, de perseverança. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você hoje, eu vou deixar aqui do lado aqui um grupo para só você que quer fazer o resgate já imediatamente. Apóstolo, eu quero fazer agora, imediatamente. Eu vou deixar esse grupo aí, ó, para que você possa entrar para esse grupo. A minha esposa vai colocar aí o grupo, para que você possa entrar para esse grupo e a pastora Monique vai chamar vocês, cada um de vocês, para fazer a agenda, para agendar o dia que nós vamos nos encontrar, para que eu possa orar por você, abençoar a sua vida. E aonde você vai fazer a oferta? Na conta da nossa igreja. Deus tem colocado algo no meu coração que está transbordando, eu já quero compartilhar isso com vocês. E no mundo espiritual, Deus tem colocado no meu coração que nós vamos construir uma igreja, ter um templo físico totalmente sem pagar aluguel, comprar o terreno, fazer a igreja. E vocês vão estar aqui ainda comigo, pessoalmente, na nossa igreja, porque hoje a nossa igreja está somente online. Mas Deus vai dar esse templo físico. Nós moramos aqui em Belo Horizonte, nós moramos em Lagoa Santa, uma cidade pertinho. O aeroporto é 10 minutos aqui da nossa casa. Então a igreja vai ser construída em um lugar fácil acesso. Você vai estar aqui nos eventos com a gente, nessa igreja. Então, onde a oferta você vai colocar? Na igreja.
Amém, meus queridos? Eu quero que vocês estão vendo os grupos aqui. Quem está no YouTube, pode colocar os grupos aqui no YouTube. Você pode entrar aí para o grupo, porque a pastora Monique vai fazer. Só você que já quer fazer imediatamente. O valor da oferta que está na Bíblia é R$ 589, 101 gramas de prata pura. Amém? E esse valor, essa oferta, ela é única, é uma vez na sua vida. É uma vez na vida. Hoje, todos vocês aqui, ó, quem não tem filho ainda, você, mulher, que não tem filho ainda, o seu primogênito que abrir a madre, o que você vai fazer? Você vai resgatar ele. Você vai, já com sabedoria, você vai fazer de uma forma sábia, de uma forma que ele não vai ficar preso nessa obrigação, ele vai servir a Deus, mas não por obrigação. Mas ele vai estar livre também para prosperar no casamento, nas finanças, em todas as áreas. Amém? Vamos orar? Quero orar por você. Quero que você não saia do grupo. E eu quero orar também para quem não tem a semente, a oferta. Deus vai colocar na sua mão. Esse valor passa pela sua mão uma hora ou outra. Agora, a sua atitude que vai demandar. Eu não estou aqui para vender para vocês um curso. Eu não estou te vendendo isso. É um princípio. Aonde você tem que chegar ao sacerdote, foi Deus que estabeleceu assim. Eu não estou te vendendo isso, não é uma venda isso. É você que precisa. Se você não tem um coração de colocar uma semente dessa no altar, com fé, você não está preparado para um derramar de Deus. Se você não tem um coração de colocar R$ 500 em um altar, com fé, que vai destravar, você não vai colocar 10 mil, 20 mil, nunca. Entende? Que a questão não é dinheiro, Deus não recebe dinheiro. No mundo espiritual, no reino de Deus, o altar é uma casa de câmbio. Por exemplo, eu posso ir com R$ 1 comprar nos Estados Unidos? Não, porque a moeda lá é o dólar. Então, eu tenho que ir na casa de câmbio, trocar o real, pelo dólar. Aí eu tenho acesso ali o que tem dentro daquela nação. Eu começo a ter acesso ali dentro do que a nação me proporciona. Agora, no mundo espiritual, eu posso ir numa igreja nos Estados Unidos, que o dólar é a corrente lá. Mas quando eu chegar com o meu real e eu colocar o meu dinheiro no altar dessa igreja, quando eu coloco no gasofilasto lá os reais, no reino de Deus muda a moeda. É a moeda do reino, não importa. É a moeda do reino e eu vou receber o que eu estou colocando. Porque é uma casa de câmbio. Não importa, troca. Então Deus não recebe dinheiro. Deus recebe o sangue, a sua vida, o seu coração. Isso tem que estar ajustado, porque se fazer também desajustado, por interesse, com um coração mal intencionado, não vai funcionar. O seu coração tem que estar alinhado, bem intencionado, o coração no altar, não pensando outras coisas. Amém? Vamos orar? Eu entendi. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós entramos em acordo com o Tribunal do Celestial. E nós pedimos uma audiência no céu, e nós nos apresentamos nesse tribunal.
E nós pedimos que o sangue de Jesus agora fale por nós, removendo toda acusação, toda legalidade que o inimigo tem contra as nossas vidas, contra a vida do teu povo, contra a vida dos teus filhos aqui nessa noite, Pai. Toda a herança maldita, toda a herança de iniquidade, toda a herança que foi transferida no DNA deles, é cortada agora em nome poderoso de Jesus. Nós declaramos agora nessa noite que o sangue de Jesus agora toca no DNA, regenerando agora em nome poderoso de Jesus. Toda enfermidade sai, toda inclinação a vícios, a pornografia, a enfermidade, a doenças, a pobreza, a escassez, a miséria, a inferioridade, toda inclinação maldita sai do DNA, é arrancada pela raiz, em nome poderoso de Jesus. Declaramos anjos do Senhor sendo liberados agora para proteger, para guardar, para blindar cada primogênito aqui, Pai, em nome poderoso de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda feitiçaria, toda oração contrária, todo laço, toda arma forjada do inimigo é quebrado agora em nome de Jesus. Eu abençoo eles para frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar sobre todas as coisas, em nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Há uma presença do Espírito Santo entre nós. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia. Sorolalabasse quereca lalamasso corola lababá. Ralamasso corola labasse quereca lalamasso corola lababasse quereca lalabá. Haralamasso corola babô. Aleluia. Quero fazer um convite para você. Amanhã, às 19 horas, nós temos o nosso culto pelo YouTube, online. Quero que você participe. Nós estamos vivendo um tempo muito especial da parte do Senhor. Também há um tempo profético dentro do calendário bíblico, do calendário hebraico que nós estamos vivendo. Nós vivemos a nossa igreja dentro desse calendário. E há um tempo muito especial. Há um tempo muito especial da parte de Deus chegando para a sua vida. Dentro desse calendário é um tempo que Deus está reconstruindo aquilo que foi destruído. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Deus está reconstruindo todas as áreas que foram destruídas da sua vida, em nome de Jesus. Se você acredita, coloque seu amém aí. Deus está reconstruindo. É um tempo de reconstrução. Amém? Aleluia! Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar no chat alguma pergunta? É um tempo de reconstrução. Amanhã, gente, eu vou enviar o link do YouTube aqui nos grupos. Não saia dos grupos, você que está gostando, não saia, porque nós vamos ter muitas aulas agora. Nós vamos falar de rejeição, nós vamos falar de cura interior. Então, a sua vida vai sendo ministrada e você vai sendo curado e restaurado. Vamos caminhar juntos. Eu estou para ajudar você. O seu sucesso é o meu sucesso. Não sou primogênito, posso fazer o resgate? Vamos fazer a mentoria, Joana. Você pode fazer a mentoria individual comigo, que aí nós vamos quebrar as maldições geracionais. Pode entrar no grupo aí, Joana. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Vocês são uma bênção de Deus. Obrigado. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Ficou no YouTube também gravado. Vai ficar lá no nosso YouTube da igreja. Então, você quiser assistir novamente, você pode assistir. Nós vamos ter muito conteúdo. Eu vou trazer toda essa conexão. Nós falamos da maldição geracional. Agora nós vamos falar da porta da herança, da prática, onde você pratica a iniquidade, onde a iniquidade ela é gerada. Nós precisamos falar sobre isso também, cortar isso. Então, é um processo.
de várias ministrações que nós vamos ministrando aqui. Amém? Amém, Elisângela? Deus abençoe, minha filha. Aí no YouTube, Deus abençoe vocês também, gente. Amém. Vou marcar uma data para o meu resgate. Amém, Elisângela. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra ter com você, te ajudar, sabe? Estar junto com você. Vai ser uma honra. Tá bom? Uma mãe pode resgatar o primogênito filho? Pode. O que importa, pessoal, é fazer o princípio, é cumprir o princípio. O mundo espiritual, ele reage, ele não age. Ele reage a uma ação. Então, alguém cumpriu o princípio, essa pessoa vai desatar. Entendeu? Então, o que importa é cumprir o princípio. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero fazer para o meu filho. Então, entra aí no grupo. Pode entrar no grupo. Pode entrar. As mães devem fazer para o filho. Com certeza. Onde está o link? Coloca o link aqui agora, novamente, apóstolo. Ela vai colocar o link aqui nos comentários do Google Meet. Google Meet. Débora Santos. O valor da mentoria é o mesmo? Débora, é. É o mesmo. Vou fazer o mesmo para você. Já me sinto mais leve, Cássio. Glória a Deus. A curada, em nome de Jesus, da maldição. Gente, tudo aquilo que vem para tirar nossa honra, tirar o valor, a dignidade, nós não vamos permitir. Nós vamos levantar um povo que não vai permitir, um povo apostólico, um povo profético, que não vamos ficar apáticos, nós não vamos permitir, nós não vamos ficar acovardados, nós vamos nos levantar em guerra. Eu creio que tudo isso veio para a minha vida na hora certa. Amém. Glória a Deus, Elisandro. Vamos unir com uma equipe apostólica e profética. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã, às 19 horas, na igreja. Eu vou enviar também, tem um livro, Missão dos Primogênitos, compre ele, gente, R$27, compre ele, porque dentro dele vocês vão ter mais conhecimento sobre isso. Porque é um assunto delicado, é um assunto que os líderes não querem falar isso, porque dá problema. Ninguém quer enfrentar isso porque dá problema. É muito ataque, é muita gente falando mal. Por quê? Você está falando mal porque nós estamos no caminho certo. Comprei, eu estou lendo. Amém, Elisandro? É isso aí. Porque quanto mais profundidade você vai tendo, mais convicção. Existem princípios, pessoal. Vou falar para vocês. Existem pessoas que não têm Jesus e estão vivendo uma vida desfrutando aí, ó, porque eles cumprem princípios. Princípios universais. Que não depende de aceitar Jesus. O que é honrar o pai e a mãe? Quem honra o pai e a mãe, ele tem o benefício da vida longa. É um princípio universal. Depende de aceitar Jesus para honrar o pai e a mãe, Elisângela? Não. Agora, a salvação é outro departamento, que é através da cruz. Mas o nosso sucesso na terra é através dos princípios. Por isso que tem pessoas que têm sucesso e outras não. Por quê? As que têm sucesso cumpriram mais princípios. Não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. São princípios universais que quem cumpri-los, aceitando Jesus ou não, vão ser beneficiados. Porque os judeus, tem muito judeu que não aceitou Jesus. E eu tive a oportunidade em Israel. Tudo bem sucedido. Você tem que ver coisa linda lá.
Qualquer lugar que você colocar um grupo de judeus já era, eles prosperam. Por causa dos princípios. É a cultura do reino dos céus. A mente de Deus é hebraica. Deus verteu o pensamento dele no povo, para que esse povo pudesse ser exemplo para a terra. E aí a igreja quer tirar Israel da jogada, mas não tem como. Como que você vai tirar a raiz? Se nós somos os ramos. Ah, agora é só o Novo Testamento. O Velho Testamento não. Uai, mas Jesus disse o quê? Que ele veio não para abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ô, Joana, o valor da mentoria, eu vou fazer o mesmo valor do resgate. É, o encontro. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe, então. Até, é, até amanhã, às 19 horas. Tá bom? Nós vamos também iniciar, segunda-feira eu tenho live, 3 horas da tarde, às 15 horas. Eu vou enviar o link também. Nas lives tem muito conteúdo que eu também entrego. Eu quero orar por vocês, porque no portal das 15 horas, é um portal da hora nona, é um portal de milagres, onde nós vamos orar por milagres, e é uma bênção também. De segunda a sexta, nós vamos ter essas lives que vai ser uma bênção na sua vida, vai edificar a sua vida, e aí nós vamos tendo aulas específicas também. Vamos criar um movimento de edificação. Amém. É no grupo? É, no grupo que a apóstola colocou aí. Tá bom? Gente, shalom, shalom. Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Shalom.